Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Viking é um termo habitualmente usado para se referir aos exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte, a partir do final do século IX até o século XI. As concepções populares dos vikings geralmente diferem do complexo quadro que emerge da arqueologia e das fontes escritas. A imagem romantizada dos vikings como bons selvagens germânicos começaram a fincar suas raízes no século XVIII e isso se evoluiu tornando-se amplamente propagado durante a revitalização viking do século XIX. A fama dos vikings de brutos e violentos ou intrépidos aventureiros se deve muito ao mito viking moderno e tomou forma no século XX. As atuais representações populares são tipicamente muito clichês. Apresentando os vikings como caricaturas, eles também fundaram povoados e fizeram comércios pacificamente. A imagem histórica dos vikings mudou um pouco ao longo dos tempos, e hoje já admite-se que eles tiveram uma enorme contribuição na tecnologia marítima e na construção das cidades. Pois então, eles mesmos não se chamavam de vikings, e muito menos quem os conheciam. Os ingleses os chamavam de dinamarqueses pagãos, os francos de nórdicos ou dinamarqueses, os irlandeses de pagãos ou estrangeiros, e na Europa Oriental os apelidaram de Huns, varangianos ou varaguês. A terra natal dos vikings era a Noruega, Suécia e Dinamarca, e seus descendentes se estabeleceram na maior parte da costa do Mar Báltico, grande parte da Rússia continental, França, Inglaterra e também atacaram as costas de vários outros países europeus, como Portugal, Espanha, Itália e até Sicília e partes da Palestina. Agora, o mais importante e comprovado fato: os vikings chegaram à América do Norte antes da descoberta de Cristóvão Colombo e colonizaram até a costa da região sudeste do Canadá. E só agora, em janeiro de 2019, que isso foi enfim confirmado e relatado, com provas arqueológicas, estruturais e históricas. E o que vocês acham? Realmente foram os vikings que descobriram a América do Norte? E como eles desapareceram totalmente? Vamos saber tudo isso agora. Mas antes de começarmos, já convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações. Assim, toda vez que subir um novo vídeo, você será notificado. E se gostar desse vídeo, não saia sem me deixar o seu like e compartilhar conhecimento com seus amigos. As pessoas nos dias de hoje acham que os vikings eram simplesmente como vêem em filmes e séries, mas não é bem por aí. Sendo assim, vamos desmascarar alguns mitos sobre os vikings antes de provar que eles pisaram na América do Norte bem antes de Colombo e como desapareceram. As mulheres não tinham direitos. Mentira, igualdade não era problema para eles. As mulheres vikings tomavam conta das casas e comandavam os escravos quando os homens estavam fora. Se um homem viking mostrasse demasiadamente os pelos do peito, ela podia até pedir o divórcio, tendo ele que lhe dar uma pensão alimentar. Já imaginaram esse costume na sociedade atual? O que acham? Os vikings eram uma raça pura do norte da Europa. Mais um mito: o fato de estarem alocados ao norte da Europa não faz deles um povo 100% nórdico. Os vikings faziam trocas com a Ásia e o Oriente Médio. Também capturavam escravos na Itália, Inglaterra, França e Rússia, o que eventualmente fez com que muitos ingressassem na sociedade viking. Por isso não se pode dizer que era uma raça 100% pura. Os vikings eram todos loiros? Apesar de que o cabelo loiro era muito comum nos países escandinavos, muitos vikings também eram morenos ou ruivos. Os vikings eram um povo sujo? Não, não existe ideia mais errônea. Os vikings eram conhecidos pelos seus banhos semanais, o que eram para muitos europeus naquela época considerado demasiado. Eles aproveitavam as quentes primaveras do norte e até fabricavam sabões a partir da castanha. Os homens eram todos enormes e bem constituídos. Essa ideia de homens gigantes e pesados está totalmente errada. Descobertas arqueológicas revelaram que os homens vikings em média mediam 1,70. Também já foram encontrados caveiras femininas que, curiosamente, revelaram traços bastante masculinos. Mesmo nos dias de hoje e com o avanço da tecnologia, é muito difícil definir o gênero pelos traços de caveira vikings.
Eles usavam armaduras e capacetes com chifres. Aquele ar pesado de capacetes de metal com chifres é de fato uma imagem forte. No entanto, não existem evidências de que os guerreiros vikings utilizavam estas proteções como tal. O que eles faziam era colocar espinhos enormes para espetar os inimigos, o que realmente é surpreendente. Eles só comiam carne e bebiam cerveja. Os vikings eram um povo que se dedicava à agricultura, pois sua dieta era bastante variada. Poderia encontrar em uma mesa viking coisas como carne de gaivota, cavalo, foca, leão marinho, morsa, baleia, entre outros. E a ideia de que estes guerreiros bebiam nos ossos humanos também é mentira. Foram encontrados chifres que eram utilizados como copos. Os vikings não eram aptos para artesanato, construções e etc. Esqueçam a ideia de que o aspecto e a beleza não importam. Os vikings eram um povo que gostavam de ostentar tudo que os pertenciam. Eram muito hábeis na construção de navios e carpintaria, esculpiam figuras incríveis em seus barcos e combinavam padrões de cores. Eles também construíam grandes casas com telhados cobertos de vegetação. Eles não praticavam esportes. Mentira, nada disso. Os vikings eram esquiadores natos. Até tinham um deus do esqui. Também gostavam de lutas na lama, jogo de mesa, incluindo de estratégia semelhante ao xadrez. Eles só vestiam peles. Pelo clima conseguimos entender o porquê um vestuário cheio de peles e as botas serem feitas de pele de cabra. Ainda assim, eles tinham roupas com muita vida e cor. Eles tingiam as roupas a partir da infusão, extraindo a cor da madeira, plantas e raízes. Eles tinham longos cabelos e grandes barbas. Os vikings tinham barbas e cabelos bem tratados e aparados. Várias descobertas arqueológicas encontraram tesouras, pentes, escovas de unhas, cotonetes e escovas de dentes, datadas da época viking. Historiadores e arqueólogos dizem que os vikings tinham longas franjas e cabelo curto atrás, depois raspavam o pescoço. As mulheres também pintavam os cabelos ou os trançavam com fitas coloridas, peles, chapéus e lenços. Surpresos com estas descobertas? Nos conte aí nos comentários se era assim mesmo que tinha os vikings na sua imaginação. Uma descoberta recente foi feita por arqueólogos na América do Norte. A equipe descobriu uma segunda colonização viking. Eles chegaram a esta conclusão depois de encontrar restos de paredes de turfa e fornos de moldar ferro no Canadá. A presença do fogareiro é uma forte evidência de que ali sim é um assentamento viking, uma vez que eles utilizavam pregos de ferro para construir seus navios. Também elimina a possibilidade do assentamento ter pertencido a nativos americanos ou pescadores bascos. Além disso, depois de fazerem testes radiocarbono, a equipe foi capaz de datar o local a cerca de 800 a 1300 anos depois de Cristo, mesma época em que os vikings estavam em seu auge. Esta descoberta é realmente monumental, já que pode potencialmente destronar Cristóvão Colombo, o suposto descobridor da América do Norte. Ainda outra descoberta fez com que desse fim a este mistério e comprovasse toda a verdade que já sabemos. Novos assentamentos, artefatos encontrados que eram claramente nórdicos, como um alfinete de bronze. Foi encontrado também muitas evidências de madeira que haviam sido esculpidas com ferramentas de ferro, sem contar os detalhes que as casas foram construídas e organizadas, com mais evidências de ferro e forjamento. Isso era algo que os nativos nunca fizeram. Mas como foi que os vikings sumiram do mapa, desaparecendo completamente? Sendo que eles plantavam suas raízes por onde passavam. Como na maioria das causas de extinção, o que causou a do povo viking não foi apenas um fator, mas sim uma gama de acontecimentos que, conciliados, conseguiram abalar, enfraquecer e por fim dissipar esse povo. E sem dúvida nenhuma, o maior fator foi o processo de catequização da Escandinávia. Com a popularização do cristianismo, foi inevitável o contato dos vikings com o povo cristão. E como os vikings não eram um povo unificado, além das batalhas contra diferentes povos de diferentes nações, eles ainda tinham uma série de conflitos entre si. Foi um desses conflitos internos gerado pela busca do principal governo viking, que se chamava Jutland, que fez com que um dos pretendentes ao trono fizesse um pacto de apoio com seus vizinhos cristãos. E em troca de suprimentos e armas, ele aceitou até mesmo ser batizado em uma igreja católica. E também aceitou que conversões passassem a serem feitas em seu território.
Ou seja, neste primeiro momento tudo não passava de uma questão política e estratégia. Mas com o tempo e com o avanço das conversões, o povo viking de fato foi abandonando muitas das suas crenças tradicionais para adotar o cristianismo. Chegou a um ponto que a influência cristã era tão intensa que até mesmo alguns governantes vikings fizeram do cristianismo sua religião oficial. Chegaram até a decretar leis que obrigavam todo mundo que vivia em seus domínios a se converterem. Em 1066, quando foi decretado o fim da Idade Viking, a maioria da Escandinávia já era católica. Mas não foi só isso que aconteceu. Para piorar as coisas, enquanto ainda estava ocorrendo este processo, 2 decretos foram feitos pela Igreja Católica, um chamado Paz de Deus e outro chamado Trégua de Deus. Ambos proibiam a violência e condenavam qualquer tipo de ataque, saque ou confronto entre os povos cristãos. E como os vikings haviam entrado nessa, eles não poderiam mais manter seu costume de entrar em conflito para conquistar novos territórios e soberania sobre os demais reinos. Já fragilizados e sem mais suas crenças e culturas presentes, eles se viram de braços e mãos amarrados. Outro fato basicamente decretou a contagem regressiva para o fim da Era Viking. Foi que também por consequência destes tratados, os povos nativos das terras, que já haviam sido conquistadas por eles, conseguiram aos poucos retomar a soberania e o controle das suas regiões. Isso aconteceu com a Inglaterra, Irlanda, Rússia e várias outras nações. O resultado destas situações foi que cada vez mais os vikings tiveram que ingressar e adotar os costumes da região, que eles já estavam vivendo. Os vikings, mesmo ainda não tendo abandonado as características da sua cultura, passaram a respeitar e obedecer o Papa, como também respondiam às igrejas locais. Sendo assim, para não serem expulsos, começaram a se integrar às regras e normas de cada lugar. O suspiro final deste povo aconteceu quando o último monarca viking, Harald Hardrada, que não havia se rendido às catequizações, o último representante legítimo que fazia questão de manter todas as tradições culturais do seu povo, veio a falecer durante uma batalha travada contra a Inglaterra para dominar a região e o governo inglês. Hardrada era literalmente o último monarca com reputação, e assim, juntamente com o último guerreiro infame nórdico, morria também a história do povo viking. Por este motivo, o que podemos concluir é que os vikings não foram extintos de uma hora para outra, e seu povo, literalmente falando também, não desapareceu completamente. Apesar de católicos e de novas crenças, ainda existem evidências de que eles passaram seus genes a futuras gerações. Espero que tenham gostado do vídeo e que nem tudo que vemos na TV e filmes é verdade. Até a próxima e um forte abraço! Tchau, tchau!